Uma semana depois que o terremoto devastador atingiu a Turquia e a Síria, o número de mortos já passa de 35 mil. A ONU alerta que a contagem final de vítimas ainda pode dobrar. Esse já é considerado o terremoto mais mortal no mundo nas últimas décadas. Um prédio inteiro desaba. Postes de luz explodem. As pessoas saem correndo, desesperadas pela rua. E os carros tentam fugir em marcha ré. Uma camada grossa de poeira encobre todo o ar. Essas novas imagens são das câmeras de segurança da polícia e foram divulgadas hoje, com esses números de identificação marcados na tela. Os novos flagrantes do momento do terremoto dão uma pequena dimensão do horror que as pessoas passaram na cidade turca de Diyarbakir na madrugada de segunda-feira passada. Mais de uma semana depois, a probabilidade de encontrar alguém com vida debaixo dos escombros é mínima, mas ela ainda existe. Com aplausos e gritos de Deus é grande, os socorristas comemoraram hoje o resgate de Miray, uma menina de 6 anos que passou mais de uma semana debaixo de uma pilha de concreto e ferro. Naid Umay é outra sobrevivente. Ela ficou mais de 7 dias sob os escombros. Muito fragilizada, foi levada direto para o hospital. A chefe de uma equipe de voluntários conta que, usando câmeras térmicas, encontraram pelo menos 2 pessoas com vida debaixo das ruínas desse prédio. Mas chegar até elas não é fácil. Ela diz que estão cavando com as unhas para evitar que tudo venha abaixo. Hoje as escavadeiras não pararam na cidade de Hatay, na Turquia. As autoridades turcas disseram que em todo o país mais de 33 mil prédios desabaram ou ficaram seriamente danificados e precisam ser demolidos imediatamente. A destruição está por toda parte. Não só nas cidades, mas também nas estradas, como esta, perto de Kahramanmara, epicentro do segundo grande terremoto. Em Jablé, na Turquia, Nader Fadil voltou para casa ontem e só encontrou ruínas. A mulher dele e 2 filhos morreram. Eu estava na vila e minha filha na casa de outra pessoa. Só nós 2 sobrevivemos. Se estivesse em casa, teria morrido também, porque eu dormia na sala e agora está tudo no chão, ele diz. Em Alepo, a Mina Raslan, de 84 anos, diz que não sabe o que fazer. Ela mora na mesma casa há 45 anos. Agora as autoridades mandaram ela sair porque a estrutura ficou comprometida depois do terremoto. O subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, está visitando as cidades mais afetadas. Hoje ele esteve em Alepo e disse que o trauma das pessoas com quem falou era visível. A razão de estarmos aqui é porque queremos arrecadar dinheiro para as organizações que estão ajudando essas pessoas. O chefe da ONU para Assuntos Humanitários disse que ainda estão retirando pessoas e corpos, tanto na Turquia quanto na Síria. Mas ele afirmou também que esta fase do resgate está chegando ao fim e que agora o foco vai mudar para dar abrigo, comida, atendimento psicológico e escola para milhões de pessoas que estão sofrendo as consequências dos terremotos. E tem uma questão policial que agora está começando a ficar mais importante na Turquia, que é o seguinte, autoridades lá prenderam hoje mais incorporadores imobiliários e outros suspeitos de envolvimento em construções de má qualidade, construções que violavam os códigos, na Turquia, códigos de segurança. Os especialistas são unânimes em dizer que essa questão fez o terremoto ser ainda muito mais mortal. E sobre isso eu converso com a Cecília Malan, nossa correspondente na Europa. Cecília, como é que estão essas investigações e o que elas estão apontando, pelo menos até agora? Bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. O foco, uma semana depois, pode estar
se voltando para a recuperação dos sobreviventes e dos desabrigados, mas também para um acerto de contas, depois do que o presidente da Turquia chamou de desastre do século. É claro que estamos lidando com 2 terremotos extremamente intensos, mas também com inúmeras falhas humanas. A emissão de mandados de prisão, 113 até o momento, mostra que a construção irregular e de má qualidade desempenhou um papel no número impressionante de mortes. Faz anos que especialistas alertam que muitos novos edifícios na Turquia estavam sendo erguidos em áreas propensas a terremotos e não eram seguros. Essas imagens aéreas mostram como era a avenida à beira do rio Orontes, na cidade de Hatay, e como ficou. Em Kahramanmaraş, o epicentro de um dos abalos, a Câmara dos Engenheiros Civis manteve-se de pé, apesar de praticamente todos os edifícios vizinhos terem sido destruídos. Não há a menor rachadura no prédio, sorte total ou construção bem feita. Na província próxima de Adiaman, um centro cultural inaugurado em 2020 e cheio de vidro, também resistiu. Construído pelo Ministério da Indústria e Tecnologia com fundos da União Europeia, a licitação da obra seguiu regras do bloco europeu, exemplo vivo de que quando as normas são respeitadas, os danos não são tão catastróficos como os que a gente vem vendo desde segunda-feira passada. Até porque, né, Cecília, já são regiões historicamente muito atingidas por terremotos, por tremores, quer dizer. As autoridades, né, as construtoras têm obrigação, né, de fazer edificações muito mais seguras, prevendo, portanto, aí esse tipo de situação já. E, infelizmente, em boa parte dessas regiões, não é isso que a gente tem visto. Obrigado e bom trabalho para você. Missão humanitária brasileira que está na Turquia já participou de 19 operações de buscas. Os bombeiros, agentes da Defesa Civil e médicos devem ficar por lá pelo menos mais 12 dias. Essas imagens são da cidade Kahramanmaraş, hoje. Foram gravadas pela missão brasileira que está ajudando nos resgates na Turquia. Realmente é um cenário catastrófico. Nós circulamos hoje pelas áreas mais afetadas da cidade. É impressionante a quantidade de edificações que desmoronaram, pessoas sentadas nas ruas, olhando para aquelas ruínas desoladas, é muito chocante. Os socorristas brasileiros estão trabalhando desde a noite de sexta-feira. Aqui, os principais desafios que a gente tem encontrado, no primeiro momento, foi o frio e o idioma, né? Mas eles foram muito receptivos com a gente, né? Com luvas e toucas, com inclusive intérpretes, né? Eles conseguiram vários voluntários de intérpretes, tanto do inglês para o turco quanto do português para o turco. Então isso tem nos ajudado bastante nas ocorrências. Os brasileiros que foram para a Turquia estão participando ativamente de buscas e salvamentos. Contam que foram recebidos com muito carinho pelo povo turco e que, além do cenário de destruição que a gente vê nas imagens vindas de lá, o frio, a exaustão e o desespero das famílias dos desaparecidos deixam a missão ainda mais desafiadora. Mas é a esperança que dá forças para continuar trabalhando. Mais de 6.000 prédios desabaram. Como em algumas cidades as temperaturas durante a noite chegam a 18 graus negativos, socorristas priorizam as áreas mais quentes, onde há mais chances de um sobrevivente resistir por tanto tempo preso nos escombros. Existem pessoas que estão cruzando. Léo Fará, um dos voluntários brasileiros que atua pela ONG Humus, está ajudando nos resgates desde terça-feira. Ele está em Antáquia e corre contra o tempo para encontrar pessoas com vida. A gente cria uma conexão com o escombro, né? com essa batida. A gente pede para bater 3 vezes. A gente não vê o rosto, a gente não sabe se é homem, a gente não sabe se é mulher, a gente não sabe quem que é. A gente está lá para doar nossa vida pelaquela pessoa. E depois de passados 3, 4 dias, né, no 6º dia, igual foi ontem, a gente retirar o corpo dessa pessoa que estava comunicando com a gente, é muito triste, sabe? Na semana passada, nós mostramos o vídeo que a Fernanda fez da casa da família na Turquia. Tudo em ruínas. Ontem, ela, o marido e o filho chegaram no avião da Força Aérea Brasileira, junto com outros 14 passageiros. Ainda muito emocionada,
Ela conta como conseguiu sair de casa antes do desabamento. Eu comecei a sentir uma coisa muito esquisita, tipo uma onda por baixo. Falei, gente, o que é isso? Né? Mas foi só 4 horas da manhã, veio, parece essa onda de impacto primeiro e fez um barulho assustador. Parecia um monstro revirando por debaixo da terra. Só deu tempo de eu gritar, corre! A Mina veio no mesmo voo. Ela é casada com um sírio. Há 4 anos eles foram morar na Turquia para recomeçar a vida longe da guerra civil síria. Nós precisamos nos reerguer. Na verdade, é começar a vida de novo, do nada, né, do zero. Boa sorte aí para vocês, né? Todo o acolhimento necessário, toda a ajuda. Recebam aqui também o nosso carinho